Porém, a única forma da gente falar com Deus é na oração, né? E a oração, ela tem muito poder e muita autoridade. E quando a gente descobre isso, a gente não deixa mais de orar. Porque a gente sabe que se a gente orar, Deus vai nos ouvir. Então a gente pega a prática da oração, né? E a gente vai acostumando a orar, vai gostando. E é maravilhoso o lugar da oração. Não importa a posição que você esteja. Tem gente que ora deitado, né? Que está ali tão cansado, mas Deus escuta, porque é o coração da gente, irmãos, né? Tem pessoas que é doente, não pode ajoelhar para orar, mas ela ora sentada, ela ora deitada e Deus ouve. Louvado seja Deus. O importante é a gente orar. Glória a Deus, é falar com o nosso Deus. E a palavra aqui no livro de Tiago 5, 16, 17, vamos fazer a leitura desta palavra. Tiago, capítulo de número 5, verso 16 e 17. Quem achou, irmãos, pode ler, por favor. Isso, 17. Confessai a vossa culpa uns aos outros e orai uns pelos outros, para que saireis, e a oração feita pelo justo pode muito seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas fações que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui está falando que nós temos que orar uns pelos outros para que nós sejamos o quê? Sarado. Então, irmãos, a oração ela cura, né? Tanto a pessoa que nós estamos orando por ela, como a oração também cura nós mesmos. Porque a partir do momento que você entra ali no ambiente da oração, que você entra naquela dimensão espiritual ali, irmãos, você está invocando a presença do médico dos médicos. Você está lá invocando a presença de Deus para que Ele possa fazer algo por você e algo por aquela pessoa que você está orando. E Deus, Ele vai te ouvir. Louvado seja o nome do Senhor. É importante que nós estejamos na presença de Deus em oração, para que a gente possa, irmão, ser curado, ser liberto e ser transformado por Deus. Porque a única maneira do homem ele mudar, irmãos, é quando ele conhece o caminho da oração. Nós podemos até ouvir a palavra, mas se a gente não orar, a nossa vida ela não muda. Sabe por quê, irmãos? Porque a oração vai fazer a palavra permanecer em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós oramos, Deus nos lembra do que Ele já tem falado. Quando nós oramos, Deus renova as promessas dEle dentro de nós. Quando nós oramos, irmãos, Deus Ele gera arrependimento dentro do nosso coração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Se nós somos justos, irmãos, se nós estamos na presença de Deus, a nossa oração ela tem poder. E esse poder, irmãos, não é nosso, ele é o poder de Deus. É por isso que nós temos que orar. Está entendendo? Não somos nós que fazemos as coisas acontecer. Não somos nós que movimentamos as coisas ao nosso redor. É Deus. Por isso Ele está falando, a tua oração movimenta as
coisas. A tua oração remove montanha, tira impedimentos. A tua oração remove a pedra que o adversário colocou no coração das pessoas. A nossa oração, irmãos, ela nos tira da dificuldade. Aleluia. Ela tira as pessoas da dificuldade. Então nós precisamos ser como Elias, irmãos, porque o profeta Elias, eu até escrevi aqui para mim não esquecer. Deus usou o profeta Elias para profetizar que não haveria chuva, segundo a sua palavra, para confrontar aquele povo que acreditava em Baal. Segundo eles, o Deus da chuva e da fertilidade. Baal para eles era o Deus da chuva e da fertilidade. 3 anos e meio não choveu, segundo a palavra de Elias. 3 anos e meio ficou sem chover, para Deus mostrar para aquele povo que Baal não tinha poder nenhum, mas que o Deus de Israel tinha o poder. Irmãos, para vir arrependimento no coração do povo, Deus teve que permitir a escassez, o deserto, a sequidão, para que aquele povo visse que eles estavam no caminho errado. Porque eles estavam adorando outros deuses, eles estavam, irmãos, longe do caminho do Senhor. Só que o Senhor usou o profeta Elias, que era um homem justo. Deus ouviu a oração do profeta Elias para mostrar para aquele povo que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Irmãos, Deus ele quer nos usar para que pessoas sejam alcançadas e elas olhem para nós e vejam uma esperança, uma luz no fim do túnel. Porque tem pessoas que não conseguem se levantar sozinhas, irmãos. Tem pessoas que não conseguem buscar a Deus sozinha. E a palavra do Senhor diz: nós que somos fortes, devemos suportar aqueles que são mais fracos. E não agradar a nós mesmos, mas cada um agrade o seu próximo naquilo que é bom. Então, nós que somos mais fortes, devemos ajudar os mais fracos. Está entendendo que nem todo mundo é forte? Nem todo mundo tem a mesma fé em Deus. Porém, irmãos, Deus usa a nossa vida para poder abrir os olhos daquele que está cego. E esse povo, irmãos, eles viram por 3 anos e 6 meses uma sequidão naquela terra que nunca eles tinham visto. E ali era Deus mostrando: quando eu quero fechar o céu, eu fecho. Quando eu quero abrir o céu, eu abro. Segundo a palavra do profeta, Deus operou. E nós entendemos, irmãos, que quando nós temos autoridade, nós não precisamos ter medo de lançar uma palavra. Louvado seja o nome do Senhor, porque essa palavra, ela vai se cumprir. Por que vai se cumprir? Porque não é a nossa palavra, é a palavra de Deus. Deus está mandando a gente falar. Então use palavras, irmãos. Profira palavras, aleluia, que Deus colocar na tua boca, que Deus colocar no teu coração. Porque o Senhor vai agir através da minha e da sua vida. Louvado seja Deus. Salmo 51, vamos ver também, irmãos. O que a oração ela faz? Salmo 51, verso 1 e 2. Glória a Deus. E quem achar pode ler. Misericórdia de mim, Deus, segundo a tua benignidade,
as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Glória a Deus. Aqui, irmãos, são palavras do rei Davi. Depois que ele pecou, depois que ele adulterou, depois que ele caiu, mas ele não ficou prostrado, sofreu, mas ele pediu a misericórdia de Deus. Ele não se calou, irmãos. Ele pediu para que o Senhor viesse perdoar o seu pecado, que o Senhor tivesse misericórdia das suas transgressões. E ele falou: Senhor, apaga minhas transgressões. Não deixa, Pai, que as minhas transgressões me acompanhem o resto da vida, não me deixando voltar a orar, não me deixando voltar a falar contigo. Porque, irmãos, nós transgredimos a lei do Senhor muitas vezes, mas isso não pode nos separar do caminho da oração. É na oração que o Senhor vai nos curar. É na oração que o Senhor vai perdoar o nosso pecado. Ele não é que nem o homem, irmãos, que quando sabe que uma pessoa está em pecado dentro da igreja, ou que pecou, fica olhando torto, fica falando mal. O nosso Deus é um Deus que perdoa a iniquidade. Davi, ele falou: lava-me completamente, Senhor, da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. E olha o que ele falou, irmãos: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Olha só, ele reconheceu o pecado dele e falou: Senhor, eu sei o que eu fiz. Irmãos, quando o profeta Natan chegou até Davi ali, até então ele estava dando desculpas do que ele tinha feito. Mas quando o profeta Natan abriu a boca e começou a falar as palavras, aleluia, contar uma história, começou a falar aquela história para o rei Davi, de um homem que tinha transgredido, que tinha pecado. O rei Davi, ele falou: esse homem sou eu. Quando a palavra é pregada, nós temos que dizer: essa palavra é para mim. Quando o Senhor está nos corrigindo, nós temos que dizer: essa palavra é para mim. Eu preciso mudar. Senhor, me limpa, me lava com teu sangue. Era o que o salmista estava dizendo, irmãos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque ele queria ter paz na presença de Deus. E para nós, irmãos, ficarmos em paz com Deus e com as pessoas, nós precisamos confessar as nossas culpas. Porque o Senhor vai nos sarar. Ele sara a nossa terra. Só que se a tua terra, o teu coração for duro, você não vai conseguir se arrepender. Você vai colocar a culpa nos outros. Você vai tirar a culpa de você e vai colocar a culpa nos outros. Porém, se o teu coração for humilde, você vai reconhecer que sem Deus você não é nada. Louvado seja Deus. Vamos abrir a Bíblia também, igreja. 1 João, capítulo 1, verso 9. 1 João, capítulo 1, versículo de número 9. João 1:9, né? Isso. Aquele que diz que está na luz e aborrece ao seu irmão, até agora está em trevas. 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados. É Isso. E nos purificar de toda injustiça. Glória a Deus. Aleluia. Se confessarmos o quê? Os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar
de toda injustiça. Irmãos, Ele está garantindo para a gente que Ele é o único que pode perdoar pecado. Ele é o único que pode nos julgar e Ele não nos julga. Aleluia. Quem é o homem para nos julgar? Quem é o homem para nos condenar? Aquela mulher que foi pega em adultério, no próprio ato adulterando. E aqueles líderes religiosos levaram ela diante de Jesus, porque eles se achavam dignos e achavam que aquela mulher não era digna do perdão. Porém, irmãos, quando aquela mulher chega diante de Jesus, ele olha com um olhar de misericórdia e ele pergunta para eles: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra nela. E eles, irmãos, abaixaram aquelas pedras e saíram andando, porque todos eles eram pecadores, assim como aquela mulher também. Só que ele estava mostrando, irmãos, que ele não julgava, que ele estava ali para perdoar pecado e não para condenar, porque a condenação não é agora. E o inimigo, irmãos, ele quer colocar na nossa mente que nós não somos dignos de estar na presença de Deus. Aleluia. Só que, porém, está aqui aquele que perdoa o nosso pecado. Está aqui nessa noite aquele, aleluia, que morreu pelo nosso pecado e Ele nos justificou pelo seu sangue. E Ele quer nos ensinar uma lição, irmãos, que nós temos que olhar com um olhar de misericórdia para as pessoas, não julgar elas, mas dizer: Jesus, Ele pode perdoar o teu pecado. Jesus, Ele pode te salvar. Jesus, Ele pode te libertar. Jesus é aquele que, se tu se arrepender, Ele muda a tua história. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos, irmãos, buscar essa purificação no sangue de Jesus. E aqui, para encerrar, aleluia, abra suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo de número 13. Lucas 18, versículo de número 13. Quem achar pode ler. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Amém, igreja? Alguém achou? O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. aleluia. Glória a Deus. Irmãos, é uma parábola que Jesus conta de dois homens. Um que se achava justo e ele falava: jejum 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. Porém o publicano, estando de pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Aleluia. Viu a diferença, irmãos? De um homem que ele se achava justo e só os outros que eram pecadores, só os outros que não eram dignos,